Na live de hoje nós vamos falar sobre folga de óleo, isso mesmo, na preparação de motores. Um dos grandes problemas quando a gente fala exclusivamente em preparação de motores é acertar as folgas de óleo. Eu explico o motivo, pensa bem. Um motor sai de fábrica para girar aí máximo 6.000, 6.500 giros, o headline a partir dos 6.000. Pode ser que gire 7.000, mas o headline, linha vermelha, na conta-giros a partir dos 6.000. Todo motor de fábrica, falando em motores aí, por exemplo, 8 válvulas, a faixa de torque vai estar ali ao redor dos 3,5. Ele pode ter o pico, começar legal ali um pouquinho mais baixo, né, a faixa de torque, e no máximo até 4.000, e depois a gente continua girando o motor. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz um motor preparado, seja ele aspirado ou ele turbo, sempre os nossos RPMs vão ser mais elevados. Então, quando você pega e faz um motor com uma preparação um pouco mais apimentada, um nível mais elevado, você tem que cuidar justamente aí das folgas de óleo. Por quê? Porque esses motores, então, quando você faz ele girar mais, atingir mais RPMs, primeiro, você tem que cuidar a pressão do óleo, ele ter um pouco mais de pressão, para não ter problema de faltar. Lembra que eu já comentei várias vezes que o virabrequim não encosta na bronzina, nem no mancal e nem na bronzina de biela. Em funcionamento, o motor, ele cria um filme de óleo e justamente o virabrequim fica flutuando nesse filme de óleo nos seus mancais e ele não pode encostar na bronzina. Quando ele começa a encostar na bronzina, ele começa a comer a bronzina. O virabrequim, ele é de ferro, né? Ferro ou aço, ele é um material muito duro. A bronzina, ela vai ter o seu metal interno, pode ser um bronze ou até mesmo uma chapa de ferro, de aço, tá? Recoberto com algumas camadas de materiais não aderentes. Se você não tiver com a folga de óleo certo, o virabrequim vai tocar na bronzina, vai arrastar esse material, logicamente. Você dá uma encostada, você tem um material, dependendo do material que você tem ali, ele vai deslizar e não vai arrancar o material na primeira vez, na segunda vez, mas vai chegar um momento que vai arrastar material e aí é onde você começa a ter os problemas, que começa a fundir, né? E aí pode rodar a bronzina e assim por diante. Quando a gente trabalha, vamos partir dos carros mais preparados, aí os carros de circuito, por exemplo, um carro de marcas, né? Um Volkswagen, um Ford, um GM, normalmente a gente trabalha com uma folga de óleo em média de 50% acima da folga máxima permitida no original. Poxa, Eduardo, mas se o original já tem uma folga mínima ou a máxima, você está dizendo que você trabalha com 50% acima da máxima. Isso. E por que você trabalha com essa folga a mais? Para o motor trabalhar mais livre. Ah, Eduardo, mas ele é motor trabalhando mais livre, não vai dar fuga de óleo, não vai fundir o motor? Não, primeiro que esses carros trabalham num espaço curto, né? Se você for considerar o tempo que ele roda, são muitos poucos quilômetros rodados. Lógico que são exigidos ao máximo. Por ele ser exigido ao máximo, se trabalha com essa folga maior de óleo, né? A folga de bronzina, principalmente de biela, de mancal nem tanto, mas de biela sim, para que o motor solte, né? Ele fique solto, trabalhando solto nessa parte, não prenda, e você consiga ter um alcance de RPM mais alto. Por quê? Porque essas categorias são limitadas às preparações. Já num carro turbo, a gente já não trabalha com tudo isso de folga. No carro turbo, a potência você vem muito mais fácil, só você colocar mais ar para dentro, como diz grande amigo meu, Danilo Galaface, o ar é de graça, vento é de graça, é só colocar para dentro, né? Então a gente aumenta a pressão do turbo um pouquinho e ganha a potência. No turbo a gente justamente não tira, não usa essa folga de óleo muito grande ou não sai dela do normal. Por quê? Porque você não precisa desse artifício, né, para ganhar potência. O turbo já ajuda com que o motor gire um pouquinho mais desde que você tenha carga de mola, né? Porque no carro aspirado a parte do comando limita nós no giro. No turbo, como você está empurrando o ar para dentro, então o comando já não faz tanta diferença. Ele já melhora um pouquinho o meu ganho de RPM. O que vai me limitar são as cargas de molas, né? Que vai fazer flutuar, mas isso é assunto para outra live. Então no turbo a gente tenta trabalhar sempre dentro das folgas mais originais e dentro das folgas mínimas. Por quê? Porque como você tem essa potência toda, essa pressão empurrando a biela contra, né, o virabrequim, ali nós temos a bronzina e nós temos o filme de óleo.
Se você deixa um espaço muito grande, ou seja, aumenta a folga de óleo, fica muito fácil dessa potência que está empurrando, essa pressão que está empurrando a biela contra o virabequim, vencer o filme de óleo, começa a comer. Então nós temos que cuidar sim muito com a folga de óleo.